podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Boas-vindas ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela dela e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. Antes da gente começar esse episódio, vamos para alguns recados muito importantes. Desta vez tem que escutar, viu, gente? Porque são importantes demais. Para começar, o Sapa Justa vai entrar de férias. É bem comum que os podcasts entrem de recesso nesse período. E o Sapa Justa também vai entrar, pois é necessário. Primeiro, porque eu preciso de um descanso, claro, todo mundo precisa, né? E segundo, porque tem muita coisa para ajustar aqui na casa do Sapa Justa, no podcast, que vai ser necessário esse tempo. Não dá para ficar produzindo tudo do jeito que tá, não está funcionando muito bem. O podcast, ele precisa se manter. E atualmente ele não está se mantendo. Eu digo financeiramente mesmo, porque tem algumas coisas que não tem como. É necessário alguma renda, e principalmente para pagar a gravação e a edição. E agora eu digo a gravação, porque a gravação, antes eu fazia numa plataforma que estava gratuita, que era muito fácil para as pessoas convidadas e tal. E agora ela vai ser cobrada, já está sendo cobrada, na verdade, e eu vou ter que recalcular a rota e pensar como é que eu vou fazer para gravar episódios no ano que vem. Já conversei por alto com alguns podcasters, talvez para a gente dividir um pouco esse custo de plataforma de gravação, mas tem que colocar no papel, fazer a conta, ver se vai compensar ou não. Enfim, isso vai ser um processo para a gente conseguir manter a qualidade de gravação remota, porque tem que ter alguma coisa especializada, com os áudios separados, é uma coisa mais técnica, mas faz muita diferença no que você está ouvindo aí do outro lado. E para mim, terceirizar a edição é muito importante, não só porque gravar, fazer pauta, escolher convidados, tudo fazer isso sozinha é muito pesado e depois editar fica pesadíssimo, mas porque eu acho muito importante que outra pessoa escute o podcast antes de eu lançar, que não seja só a minha escuta. Precisa de uma escuta sensível, principalmente dos assuntos que a gente fala aqui. Eu acho que é muito válido não ficar somente a minha visão do que foi posto nesse podcast. Então, terceirizar a edição, eu acho que é um elemento essencial para a qualidade do podcast e do que a gente vai conversar e do que vai ser passado para todo mundo. Então, nessas férias, eu vou tentar focar em conseguir esses valores, conseguir me organizar, planejar, pensar também como é que eu posso incentivar mais os apoios. Eu acho que eu não sou muito boa de ficar incentivando os apoios, já comentei isso aqui, mas é importante para manter o podcast. Nesse foco financeiro mesmo, vou focar muito nessas coisas para me organizar, porque é importante que o podcast seja sustentável para que o projeto não acabe, né? Uma coisa tem que manter a outra. E, mais importante, para quem apoia o podcast financeiramente, no Apoia-se, e também vou prover outras plataformas aí, é bom deixar claro, para quem apoia o podcast financeiramente, vai ter muita coisa boa para as pessoas apoiadoras. Então, vou só listar algumas coisas que vai ter aqui nas férias. Sorteio para as pessoas apoiadoras, envolvendo as pessoas apoiadoras, da lojinha do Sapa Justa. Vai rolar. Eu sei que eu já estava prometendo isso em outros episódios, mas nessas férias podem ter certeza que vai rolar sorteio da lojinha. Então, se você está namorando uma caneca, uma blusa lá da lojinha e você é pessoa apoiadora, chegou o seu momento de brilhar. Você pode ser sorteado. Também vai ter episódio extras exclusivo para as pessoas apoiadoras. Inclusive, eu já gravei um com a Nara, cheio de fofoca dos bastidores do Sapa Justa. Então, assim, eu vou ter que rever se eu tenho que dar uma editada maior, porque a gente falou coisa que eu nem sei se vai levar um processo ou outro. Então é isso. Nessas férias também eu vou procurar esses mimos para as pessoas apoiadoras, porque, querendo ou não, são as pessoas que estão apoiando a gente a ter essa sobrevida no podcast. Claro que se você não tem como apoiar financeiramente, tem outras formas de apoiar, divulgando, comentando, indicando o nosso podcast, que são extremamente importantes também. Não esqueçam disso. E se ficar com saudade de Sapa Justa, escuta episódios antigos, vê um que você não ouviu ainda, ou reescuta aquele que você adorou,
Lembrando que nem necessariamente tudo que a gente falou no passado ainda reflete nossas opiniões, porque a gente aqui está em constante construção e crescimento, mas eu acho que tem uns que estão atemporais e são imperdíveis. Mandem também para mim quais desses antigos que você acha que as pessoas que não ouviram deveriam ouvir. E todas as pequenas coisas que a gente vai fazer, principalmente nesse momento de férias, vai ajudar muito ao Sapa Justa a não morrer. Então, se o Sapa Justa é o seu refúgio auditivo, considere dar esses empurrãozinhos que eu citei aqui. Apoiar financeiramente é opcional, sempre vai ser, mas se você puder, vai ser incrível. Então, acesse apoia.se/sapajusta. E acesse também a nossa lojinha, umapenca.com/sapajusta. Isso tudo ajuda e muito o podcast que aqui a gente está construindo sempre em conjunto. E agora bora de episódio, né? O título desse episódio é muito uma piada que só quem é de BH vai entender, mas eu não resisti. Como o próprio nome do podcast já entrega, eu gosto muito de fazer esse tipo de trocadilhos. Existe uma peça de teatro aqui em Belo Horizonte que é bem antiga e famosa, que chama Como Sobreviver em Festas e Recepções com Buffet Escasso, onde o comediante ele ensina dicas e truques para essa situação. Tá na campanha de popularização de teatro aqui de Belo Horizonte. Quem frequenta, assim, conhece bem essa peça. E aqui eu me proponho, nesse episódio, a fazer algo parecido, mas focada em como sobreviver em festas de final de ano com a nossa energia escassa. E eu já vou começar com a primeira dica. Não vá. Parece contraditório, né? Já que o título do episódio é como sobreviver às festas. Mas seria, no mínimo, imprudente eu não começar com esse conselho. Porque a gente vive muito forte essa cultura e às vezes eu sinto que é como se fosse impossível não ir. Mas é possível não ir. A gente só precisa ter clareza sobre isso. Seus parentes são extremamente homofóbicos ou você ainda não está pronto para lidar com o fato de ter que voltar num ambiente onde as pessoas te conheciam antes de transicionar, antes de sair, antes de se identificar de certa maneira? Não vá. Não vá. A coisa mais importante da sua vida, em todos os momentos, não só agora, no final do ano, vai ser sempre a sua segurança, o seu bem-estar. É muito importante que qualquer outra coisa, como normas sociais ou agradar algum parente, algum familiar, não se sobreponha à sua segurança e ao seu bem-estar, tanto físico quanto emocional. Mas o convite aqui é o não vá, mas escolhendo não ir, de forma consciente, se perguntando o porquê de ir e o porquê de não ir. Ah, eu amo Natal, mas o ambiente familiar é muito hostil. Talvez seja interessante você buscar outros espaços para celebrar o Natal, para celebrar essa data. É importante você celebrar em um lugar que não seja hostil para você. Ah, eu amo meus avós, amo meus pais, mas eu não suporto os restos familiares. Mas não suportar talvez seja uma coisa que ainda seja possível de você não ir, né? A gente está em espaço com pessoas que a gente não gosta, não é necessariamente uma violência. Pode ser só por um momento e a gente às vezes pode aguentar. Então, nesse caso, se você escolher ir, foque na festa em ficar presente do lado de quem você gosta. Fique perto da sua avó, que esse é dela que você gosta. Fica perto daquele primo que também está ali marginalizado. Conversem com pessoas que fazem sentido. Seja uma escolha consciente até mesmo estando lá. Não necessariamente você está no espaço de festa, você tem que estar convivendo com uma pessoa específica que pode ser violenta ou desagradável mesmo, não precisa ser nem chegar a ser violenta com você, você não precisa ficar compactuando com aquilo naquele momento. Ah, mas se eu não for, a minha mãe vai ficar triste, ou qualquer outra pessoa no caso aqui. Às vezes, esses são os tipos de escolhas que a gente tem que sustentar. Mas se você for, você vai ficar triste? Será que não é possível algum diálogo nesse contexto sem uma violência, sem uma chantagem emocional? Será que não existe outros tipos de combinado? Olha, não quero ir na noite do dia 24,
mas eu gostaria de ter um almoço com você para a gente celebrar o Natal em outro momento. A gente pode fazer acordos. Às vezes a gente está acostumado com uma coisa que foi a vida inteira assim e a gente não vê possibilidade de fazer acordo sobre aquilo. Mas é possível. Cada família vai ser de um jeito. Mas às vezes a gente nem pensou que a gente pode propor outra coisa sem necessariamente cortar o vínculo daquela pessoa que a gente gosta. Porque pode ter um familiar que você gosta no meio de vários que você não gosta. Existem inúmeras situações, mas o importante é a gente estar ciente das nossas escolhas e renúncias. Não é o fim do mundo não ir no Natal. Principalmente se você nem é do cristianismo, sabe? Porque eu acho que se envolve outras crenças ali, pode ficar alguma coisa mais pesada. Eu não tenho nenhuma crença desse tipo. Não poderia abordar muito mais sobre isso. Mas ter consciência que, às vezes, se é uma coisa da sua fé, você pode expressar de outra maneira. Você pode fazer novos acordos com as pessoas que se importam com você e que você se importa. Mas dentro desse contexto ainda que você foi, mesmo se você chegar lá, e quando você chegar lá e sentir que você está sofrendo violências, vai embora. Não é porque você foi também que você vai ter que ficar até da meia-noite. Você pode sim ir embora. Se você é uma pessoa adulta, provavelmente você tem o livre-arbítrio ali de sair, de chegar e de ir na hora que você quiser. É muito melhor você, às vezes, lidar com o conflito de fui embora mais cedo do que você ficar lá numa coisa que está sendo muito sofrida para você. Se prepare para pagar um preço mais alto nos aplicativos, mas não mais caro do que, às vezes, o preço de ficar. Mas como eu já comecei a primeira dica um pouco mais bruta, um pouco mais rígida, digamos assim, eu vou balancear com a próxima dica, que seria: alinhe suas expectativas e, junto a isso, tenha empatia. Eu digo ajuste as expectativas porque, às vezes, a gente pode ir em algum lugar sem almejar que esse lugar que a gente está indo seja igual um filme de Natal. Minha família não é de margarina e não vai ser esse ano que ela vai se tornar. Se sua família nunca foi harmônica, é bem provável que não seja nesse Natal que ela vai se tornar por algum milagre natalino. Dificilmente a sua tia, que não aceitou nem que você é vegana, vai ter assimilado isso desde o ano passado. Se tiver, e é lucro, né? Mas é bem provável que não. O que pode ser diferente nesse ano é que talvez você vai levar uma farofa vegana para o Natal que vai ser tão gostosa que a sua tia vai ter que dobrar a língua e concordar que essa farofa é vegana e é muito boa, muito gostosa. E eu também gosto muito daquele mantra: reclame menos das passas, principalmente se é você que não está levando nada. Ah, eu não gosto de passas no arroz. Então você faz o arroz sem passas e leva para a ceia. Não é muito fácil de resolver? Porque isso me lembra muito uma coisa que eu estava refletindo outro dia aqui. Entre pessoas progressistas, muito se aplaudiu o tema do Enem sobre mulheres e a invisibilidade do trabalho de cuidar. Mas será que a gente está realmente refletindo isso no nosso dia a dia e em outros aspectos? Será que a gente está refletindo isso no final de ano? Será que a gente está pensando o quanto é pesado o trabalho de final do ano, especificamente para mulheres? Não é muito difícil observar isso no nosso núcleo familiar e até mesmo em grupo de amigos. Pensa aí nas suas festas de final do ano. Quem que faz as compras? Quem que cozinha? Quem que organiza o amado ou odiado amigo secreto? Quem compra presente? Em sua maioria esmagadora, são mulheres. Isso aí a gente pode observar com muita clareza. Fora o trabalho emocional e a tensão natalina, porque não é só a gente que passa por isso, não. Não é só pessoas marginalizadas dentro do núcleo familiar, digamos, falando especificamente de pessoas LGBTs aqui. Porque você já parou para pensar, assim, você acha que sua tia, sua avó, sua mãe não fica tensa também com possíveis climões natalinos? E também sobre a possibilidade de ter que ser ela a mediadora do conflito, faltando 10 minutos para meia-noite? Existem vários tipos de cargas emocionais e de um cuidado bem pesado que, às vezes, a gente está refletindo um pouco sobre essa data, a nossa geração, ou gerações um pouco anteriores, ou um pouco depois das nossas aqui, eu falando da minha especificamente.
Mas existe um trabalho pesadíssimo, emocional, físico, mental, nas festas de final do ano, que está a cargo das nossas mães, das nossas tias, das nossas avós. E possivelmente de nós também, né? Porque não é estranho a gente ser LGBT que vai lá tomar e repetir esse tipo de papel. Ou na família, se você frequenta a sua família, ou também no seu grupo de amigos, familiares, ou dentro da empresa que você está organizando ali. Dá uma reparada em quem que está fazendo esse trabalho. Porque festa de final de ano dá muito trabalho, envolve muita carga emocional e às vezes a gente não está reparando em quem que está carregando toda essa carga. Mas, fazendo esse convite para refletir, eu ainda acho que é sempre bom reforçar. Ter empatia não é necessariamente aceitar tudo porque o outro também tem suas questões. Mas é sim o exercício de tentar não ver as coisas de uma forma mecânica. Principalmente nesse final do ano. A gente entra no piloto automático e vê as coisas de uma forma muito mecânica porque a gente está vivendo essa data e talvez a forma de comemorar, a forma de interagir de forma repetitiva por muitos anos, muitos anos. É importante a gente tirar essa lente do automático e observar que cada pessoa ali na festa ou no lugar que você for, né, comemorar, é um ser humano complexo, com suas próprias dores e desejos. E eu ver isso é importante, mas eu posso muito bem ter empatia com tudo isso e ainda escolher não fazer parte de algumas coisas ou me retirar de situações que são, para mim, violentas. Existe um processo nisso tudo, da gente olhar com empatia, mas sem que essa empatia seja justificativa de passar por cima de nós mesmos. Dá para coexistir, é possível. Agora eu vou para mais uma dica. Essa dica talvez polêmica, né? Desassocie. Um lembrete importante, né? Eu não sou psicóloga, nada do tipo, não chego nem perto. Eu faço layout e podcast. Mas eu vou dar dicas baseadas na minha experiência, que é o que eu posso fazer, né? Mas é uma tática que eu considero útil e também por conhecimento empírico, volto a repetir aqui. No sentido que se você resolveu ir à festa, é possível sim você encarnar um personagem. Dá uma desassociada mesmo. Afinal de contas, não é isso que está todo mundo fazendo? Vamos ser sinceros. Tem até uma frase famosa aí que roda na internet do Kafka, que ele diz algo do tipo: fiquei com vergonha de mim mesmo quando eu percebi que a vida era uma festa fantasia e eu compareci com o meu rosto real. Assim, e um ponto importante, já que meu público é muito LGBT, não é um personagem do tipo volte para o armário. É um personagem funcional, um personagem de improviso. É mais no sentido de minta se for para você não ficar desconfortável. Quando um parente intrometido perguntar sobre seu trabalho e você tiver desempregada, desempregado, e não quiser falar isso nesse momento, no Natal, porque já está mandando currículo e não está recebendo a resposta e passando dificuldade, inventa. E pode inventar, às vezes, uma coisa bem exagerada. Fala que pegou um freela, que não pode dizer muito sobre, porque envolve criptografia da máfia russa. É aquele negócio, o constrangimento é uma batata quente que você tem que passar rápido para não ficar com você. Porque é isso que a gente, às vezes, sente quando a gente sai desses eventos. A gente volta completamente massacrada porque a gente não devolveu o desconforto para outras pessoas inconvenientes. Pensa comigo. O seu tio mais bêbado, gritando piadas de peru, ele não está simplesmente desesperado por atenção? Não é isso que ele está fazendo? Não é, de certa forma, um personagem aquilo? A sua tia crente, que é o cão o ano inteiro, mas se sente a pureza em pessoa, porque no final do ano ela fez uma doação e uma reza antes da ceia. Isso é o quê? Além de um personagem. Isso tudo, para mim, parece um grande teatro. Eu, por exemplo, encarno uma personagem que não vai falar muito, que vai se esquivar de assuntos políticos, porque eu sei que eu sou sensível como uma bomba,
que eu vou ficar um tempo ali no banheiro vendo TikTok, porque o povo começou a falar barbaridades que ferem 500 direitos humanos, que eu vou perguntar uma receita detalhada de algo que provavelmente eu nunca vou fazer só para uma tia parar de falar de religião. Uma personagem que é uma sobrevivente, que quer sair daquela noite sem maiores traumas. Provavelmente isso não vai funcionar para todo mundo. E eu nem sei se você comentar isso com a sua psicóloga, ela vai achar que é uma boa ideia. Mas é uma dica que pode ser útil, talvez em alguns momentos e outros não. Fica aí. Agora, a dica mais importante. Concentre na comida. Se você é uma pessoa que mora sozinha ou divide alguém, deve saber o quanto que é difícil na nossa vida adulta ter que cozinhar. Agora pense comigo, em qual outra época do ano você vai ter a oportunidade de comer de forma tão variada? Para mim, especificamente, a coisa mais linda do Natal é que tem mais de um prato. Na minha casa, quando eu estou animada, o máximo que eu consigo fazer é uma carne, um carboidrato, uma salada. O Natal, ele vem com a possibilidade de se esbaldar. Antes de comer, dá uma refletida o quanto tempo que demoraria para você fazer aquele tanto de prato. E aí o Natal vem com essa coisa, cada um traz um prato e isso se torna uma grande fartura. É um entretenimento gastronômico maravilhoso. E aprecie com a intenção de apreciar, sabe? Se possível, faça uma marmita para o dia seguinte, porque amanhã, assim, no dia seguinte, depois do Natal, quando todos os deliveries estiverem fechados e você sem nenhuma energia nem para fazer um macarrão, você vai lembrar daquele salpicão na geladeira e louvar todos os espíritos natalinos possíveis que te levaram a fazer essa marmitinha que vai estar, assim, até mais gostosa do que na noite anterior. Agora, tirando os exageros e algumas brincadeiras que eu fiz aqui, o resumo desse episódio é isso. Tenha zelo por você e pelos outros. Uma coisa não pode estar sem a outra. A minha dica final seria ampla e eu acho que englobaria todas as outras, um pouco, talvez, um pouco de todas as outras. Era cuidado, né? Lembre-se de se cuidar. Mesmo que você ame muito sua família, mesmo que você ame festas de finais de ano, que elas sejam divertidas para você, ainda assim pode ser estressante nos colocar de volta a um ambiente que talvez nos lembre de uma versão que a gente já não é mais, que já não somos mais, ou que talvez nunca fomos. Isso pode nos projetar de volta a um lugar antigo e possivelmente violento, ou desagradável, ou desconfortável. E às vezes a gente pode se sentir como se fosse aquela pessoa novamente. Brevemente a gente pode se sentir assim. Mas a gente não é. A gente não é essa pessoa que talvez esses eventos possam nos lembrar ou nos colocar. Tudo que você está construindo, tudo que a gente está construindo, o seu caminho, a sua vida, você, não vai ser apagado por uma noite de Natal ou por uma noite conflituante com pessoas diversas, diferentes de você, que talvez impõem as visões de mundo dela sobre você. Nada disso muda o que você é e todas as coisas boas e interessantes e tudo que você está fazendo por você. A gente só está lidando com algo que é bem desafiador para várias pessoas, talvez não seja para todo mundo, mas que é bem desafiador e completamente infestado de gatilhos. Mas é possível construir novas formas de lidar com coisas que já estavam aí muito tempo e que tem, talvez, uma forma muito automatizada de ser vista por nós e pelos outros. Mas vai ficar tudo bem. Nós vamos ficar bem. E é isso. Feliz Natal para quem é de Natal. Boas festas, bom final de ano. É aquele negócio bem demagogo que a gente vai ficar refletindo, mas que funciona, né? Algumas coisas assim, eu gosto dessa ilusão de fechamento de ano para novas coisas. Eu regro muito a minha vida pensando que o ser humano, é baseado sim no coletivo.
Eu não acho que a gente vai construir nada muito positivo só no individualismo. E querendo ou não, o Natal remete a um coletivo talvez imposto, que talvez não seja o que a gente quer fazer parte. Mas é uma reflexão, sim, a pensar no coletivo que a gente quer construir. E sempre só vai valer a pena se for pensado no coletivo. E é isso, a proposta desse episódio era esse. Vamos pensar no coletivo, mas também respeitando muito o que a gente é, o que a gente está construindo. Uma coisa não se separa da outra. E é isso. Até mais. E até as nossas férias. Quem for pessoa apoiadora aí, a gente vai se ver mais um pouquinho. E a gente volta em breve, quando tudo estiver ajustadinho, organizadinho, para fazer cada vez um podcast que faz mais sentido pra gente e que constrói alguma coisa de positivo, de interessante e de entretenimento aqui. Um beijo e obrigada por me ouvir. E aí, gente, gostaram do episódio? Eu estou passando aqui só para lembrar que o Sapa Justa só é possível graças a uma parte de ouvintes que colaboram financeiramente para o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E você, quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse o apoia.se/sapajusta. Atualmente, damos preferências à plataforma de financiamento mensal, mas você pode apoiar pontualmente usando a chave Pix, que é o nosso e-mail, contato@sapajusta@gmail.com. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. O link é t.me/podcast Sapa Justa. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa. Eu sou suspeita para falar, só que é muito boa mesmo. A gente comenta os episódios e muitas das vezes as ideias do episódio que eu gravo aqui vêm de conversa de lá. Vem fazer parte junto com a gente e vem construir esse podcast junto comigo. Apresentação, produção e pauta, Letícia Martins.